Salmo 76. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de Preza. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Salmo 77. O estado íntimo do salmista. Ele anima sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó
e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regiu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, a toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor nos ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com a saraiva e os seus sicômoros com o pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males o ardor da sua ira. Furou indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto,
como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos, e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente, como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que ouviu um excitasse, e feriu seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário, como nos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Dia após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade de seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Salmo 79. A assolação de Jerusalém, oração por socorro. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos seus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às alimarias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço. Setuplicadamente a sua injúria com que te injuriarem, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmo 80. O salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância.
Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito. Lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes. E assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e com os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Porque quebraste então os seus velados de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel, da minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos. Nos encontramos agora em oração, ó Pai, após a leitura da sua palavra. Te agradecemos mais uma vez por esta rica oportunidade de podermos estar na tua presença, ó Deus, em oração, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, te glorificando, ó Pai, exaltando o teu santo nome, pedindo ao Senhor, ó Pai, as suas mais ricas bênçãos ao nosso favor e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e pedir ao Senhor o seu favor de estarmos aqui novamente nas próximas leituras, ó Pai, nos próximos dias até o final deste plano, deste projeto, a qual nós desejamos, meu Deus, seguir até o fim e desejamos que alcance mais e mais e mais pessoas, ó Pai, para que a sua palavra e a sua salvação vá de encontro a todos quantos necessitam dela. Te louvamos e agradecemos no nome poderoso do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.